E aí pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Se vocês estiverem ouvindo latidos, é o cachorro aqui do lado. Hoje vamos falar de Simon em mais um Explicando Personagens. Simon Escavador, Simon de Tengen Toppa Gurren Lagann, vulgo um dos personagens mais bem desenvolvidos da história dos animes. Pra quem não conhece o Gurren Lagann, eu vou explicar a história aqui bem por alto, pegando só as principais partes. Simon é o protagonista do anime. Ele é um humano que, junto do seu irmão de consideração Camina, vivem no subterrâneo, porque seres estranhos estão vivendo na superfície e expulsam todo e qualquer humano de lá. Ele vive uma vida simples, usando sua broca e cavando o chão. Mas chega um dia que ele encontra um Gamen. No caso, ele encontra Lagann. E com esse Gamen, junto de Camina e Ryoko, eles finalmente derrotam um Gamen inimigo, abrem um buraco e finalmente vão para a superfície, coisa que o pessoal achava que era até uma lenda, que não existia, mas eles mostram que existia sim uma superfície. E a história vai indo com ele se tornando Gurren Lagann, juntando o Gamen do Camina com o Gamen do Simon, eles se tornam Gurren Lagann. Eles vão lutando e declaram guerra ao Rei Espiral, que era o ser que oprimia a humanidade. E o Simon baseava toda a sua fé, toda a sua vida no Camina. Ele era a luz de todo mundo. E quando a tropa Daigo Gurren foi criada, isso se tornou mais notório ainda. Mas o que acontece é que numa das batalhas o Camina é gravemente ferido e acaba morrendo. Spoiler, sinto muito. Mas ele acaba morrendo e isso deixa o Simon devastado. Não só por toda a composição de que pensar que ele poderia sim ter sobrevivido, mas de que ele falhou, e principalmente que ele era a base moral, era praticamente o pilar sustentador do Simon, fez com que ele desabasse. Ele passa mais de um episódio, uma cacetada de episódios, numa depressão ferrenha, porque ele pautava sua vida no Camina. A esperança dele era o Camina, quem fazia ele acordar o Camina. Quem deixava ele com fé para continuar o Camina. Mas o Camina já não estava mais entre eles e ele perdeu essa fé. E demorou muito para ele recuperar isso. Ele teve que tomar muito esporro dos amigos, ele teve que conhecer a Nia, a princesa. E principalmente, ele teve que repensar sua vida toda. E chegou numa hora em que o negócio estava azedando, e ele finalmente tem um estalo. Que ele finalmente entende o que o Camina tinha dito para ele antes dele morrer. Ele disse assim: o Simon, não acredite em mim que acredita em você. Não acredite nos outros que acreditam em você. Mas acredite no você que acredita em você. Porque o Camina anteriormente ele tinha dito: se você não acredita em você, acredita em mim que acredita em você. Mas quando o Camina viu que ele não poderia mais ajudar o Simon, ele deixou. Não confia só mais em mim. Não confia nos outros que confiam em você. Você tem que aprender a confiar em você mesmo. E quando ele finalmente entende isso, ele recupera a sanidade dele. Claro que ele ainda fica muito sentido, demora muito. Até a derrota total do Rei Espiral, demora muito para ele se recuperar. Tanto que a morte do Camina é literalmente o primeiro dia da vida do Simon em que ele acorda e ele não quer sair da cama. Em que ele tem que caminhar com os próprios pés. Aprender a ter autopercepção, autoconfiança. Porque ele não se via, ele se via no reflexo dos outros. Ele via o reflexo dele nos outros. Ele não tinha uma visão dele mesmo.
Mas quando ele finalmente entende isso e ele passa a ter mais confiança no que ele faz, ele começa a galgar mais e mais vitórias. E passam-se as lutas, alguns amigos dele acabam morrendo, e ele uma hora acaba por vencer o Rei Espiral. E o Rei Espiral diz que, olha, você só condenou a humanidade, mas pelo menos eu não vou estar aqui para ver. E o tempo passa, Simon tem que agora reestruturar a humanidade, Simon agora tem que liderar uma cidade, coisa que ele não consegue. Tudo fica na mão do Rossio. E principalmente, ele tem que crescer e ver como ele agora é o símbolo dos outros. Crescer com essa responsabilidade. E ele vai crescendo, surgem novos inimigos, surge um novo inimigo que quer acabar com a humanidade. Ele é traído, ele é preso, ele recupera depois a sua liberdade e ele vai fazer o que ele sempre quis fazer e sempre era bom fazer, que era lutar. E durante as incursões para deter o Anti-Espiral, que é o principal vilão, ele conhece o labirinto multiversal, o mesmo que o Viral e os outros caíram também. E no labirinto multiversal você vive a vida que você quer, a vida dos seus sonhos. E ele acaba ficando preso lá. E ele vai viver uma vida na qual o Kamina não morreu, não existem guerras, a humanidade vive na superfície, mas ele ainda é um escavador e ele e o Kamina se metem em 1001 confusões, porque eles amavam fazer isso. Só que quando o Kamina volta na corrente espiral e dá um toque nele de que aquilo não era verdade, ele percebe, e mesmo que aquilo seja tentador dele ficar lá, ele diz não, mete a muqueta no Kamina falso e volta a si. Ele reencontra o Kamina, ele reencontra os seus amigos que tinham morrido durante todo o decorrer dessas batalhas. E ele finalmente entende que agora ele tá 100%. De que o Kamina ainda vive nele. Assim como os outros, tudo que eles viveram vivem nele. E de que agora não só os outros são um símbolo de esperança para ele, mas ele também é um símbolo de esperança para os outros. E todos se tornam um só. Um ciclo espiral. É até engraçado você ver o primeiro episódio e o último episódio. Você vê o quão maduro ele se tornou. Mesmo com a notícia de que se ele derrotasse o Anti-Espiral, a Nia iria morrer, ele aceita, a Nia também aceita e todos aceitam. Era uma consequência? Era uma consequência. Mas eles aceitam. Se fosse o Simon de um tempo atrás, ele não teria aceitado isso. Porque ele ficaria na mesma depressão que ele tinha ficado quando Kamina morreu. Mas agora, um homem maduro, com a cabeça no lugar, ele aceita isso e se prontifica a impedir que o universo morra no Nêmesis Espiral. É engraçado, você vê a criança crescendo, você vê ele se tornando um homem, assumindo a responsabilidade, assumindo um manto, e depois abandonando esse manto para criar o seu próprio. Tanto é que tem a teoria de que diz que o Kamina e o Simon são uma alegoria de Jesus Cristo e Pedro. Porque depois que Jesus Cristo morreu, Pedro desabou. E só quando Cristo reapareceu para ele, ele voltou a si. E ele percebeu que agora era com ele. E que ele deveria construir sua própria história, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. E Pedro fez isso. Ele venceu a adversidade. Assim como o Simon e o Kamina. Kamina se sacrifica, porque se ele tivesse deixado o campo de batalha e
ido ser cuidado, ele possivelmente poderia sim ter sobrevivido. Não digo isso, mas ele poderia sobreviver. Mas não, ele lutou até o fim, derrotou todos os inimigos, livrou a tropa dele de levar o farelo e morreu no fim. E quando o Simon ficou devastado, ele seguiu sem rumo, sem direção. Mas quando ele percebeu que ele não precisava ser Camina, mas ele precisava ser ele mesmo, ele continuou seguindo o manto do Camina ainda. Mas quando ele cresce e ele percebe as novas responsabilidades que ele tem e o que ele tem que enfrentar, ele abandona o manto do Camina e cria seu próprio. E que quando chega o tempo dele, ele passa o Gurren Lagann para a nova geração, para que assim a história continue. Aqui é o Camina, Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!